Eu estou numa série que vai terminar no próximo culto, a respeito dos exercícios que Deus nos faz fazer na fé. Isso repercute muito. Isso aconteceu com Jacó. O Jacó, ele tinha a promessa de Deus, e o Senhor disse: sai agora, volta para a sua terra. Ele pegou as duas esposas dele, mais as concubinas, mais os filhos, e foi embora, com os servos, tudo que ele tinha. No caminho, ele ouviu falar que o irmão dele soube que ele estava partindo, vinha contra ele. Aí ele mandou gente lá para apaziguar o irmão, levar um presente. E eles voltaram correndo. Olha, já está vindo com 400 homens. E o Jacó entendeu o que podia acontecer. Ele pegou a família dele, atravessou o riacho do Jaboque e voltou para orar a Deus. E ele começou a citar as palavras. Orar a Deus é citar o que a Bíblia tocou no seu coração quando você leu ou quando aprendeu para a pregação. Este é o segredo. Deus não ia falar com você à toa. Ele está tratando com você. Quando você cita, você está lembrando a Deus? Não, está lembrando a você. Você vai crescer na fé. Esse é o exercício. Aí o Jacó começou a orar, começou a citar. E o que ocorreu? Apareceu um cidadão e começou a lutar com ele. Mas não tinha ninguém ali, só tinha os servos dele. Um servo dele não, ele conhecia todo mundo. E o interessante, que não tem um homem, por mais forte que seja, que vai lutar com outro da mesma capacidade, que consegue lutar a noite toda. Você vê na luta de boxe, no 10º round o pessoal já está cansado. Teve uma vez o Mike Tyson, outro, não lembro qual foi, no 10º estavam os dois assim, aquele bração forte que é maior do que o nosso quadril. Eu fiquei rindo, olha como é que o homem está cansado, o outro também cansado. Mas o Jacó lutou com esse homem, que depois viu que era um anjo de Deus, a noite toda. E como é que ele conseguiu? Porque Deus fortalecia ele. Quando você está numa batalha de oração, não quer dizer que o mal vai sair em seguida, não. Tinha que sair, mas você não se preparou antes. Para você conseguir uma vitória sobre um problema que tem, vamos dizer, 20 na escala, você tem que ter uma fé de 15, não dá, de mais de 20. Quanto uma hora a sua fé crescer, mais livre você vai viver. Vem, você diz, vai embora. E acabou, vai embora, você não aceita. Aí Deus provocando, fazendo exercício com Jacó. O Jacó lutando, ele vai, e chegou um momento certo. Aí o anjo diz assim: deixe-me ir, quer dizer, vamos parar por aqui, porque a alva já subiu, o dia nasceu. O Jacó: não, só vou te deixar se me abençoar. Mas já estava abençoado, ele não notou que a força não era dele, a noite toda lutando. Aí o anjo perguntou: qual é o seu nome? Jacó. Jacó em hebraico é aquele suplantador. Ele suplantou o irmão, porque o irmão tinha roubado a bênção aí no ventre materno ainda. Aí o Jacó falou: Jacó, suplantador, você não vai mais ser o suplantador. Ué, por quê? Por quê? Porque como príncipe, você lutou com Deus e prevaleceu. Irmão, lute com Deus. Você é um príncipe de Deus, é uma princesa, a senhora. Uma luta até, você tem condição, eu não posso, pode. Missionário, eu fiz muita coisa errada, peça perdão de tudo, senão você não entra no céu. Senhor, a primeira coisa, eu quero o perdão do Senhor, eu quero a mudança na minha vida. Aí me dá a lembrança do que eu já fiz de errado, que eu vou confessar tudo ao Senhor. Se eu tenho que acertar alguma coisa com alguém, eu vou acertar. Isso é bíblico. Enquanto você está a caminho, tem que acertar para ele não te entregar ao oficial de justiça, o oficial de justiça te colocar na cadeia. Então, você vai e se acerta. E Deus, então, trata você como uma pessoa nascida de novo. As coisas velhas passam, tudo se faz novo e você pode conseguir a sua vitória. E você vai conseguir. Um dos casos mais sérios da Bíblia é do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja. Lá em Atos 23, começa os problemas dele com os governadores, com os reis daquela região, até que ele apelou para César. Aí foi mandado no navio. Que tempo tinha que ir de navio? A pé não daria nunca, porque sem passar por regiões perigosas. E ele então embarcou. Chegaram num certo porto, lá na ilha de Creta, e disse assim: pessoal,
Eu percebo que a navegação vai ser difícil. Por que não passemos o inverno aqui? O capitão com o capitão do navio disse, vamos confiar em preço. Tem qualquer coisa aí, vamos embora para o mar. Aí levaram 276 homens. E o navio ficou à deriva, tempestade que não passava, negócio sério. O Paulo um dia teve que ficar em pé e gritar, senhores, vamos ser razoáveis. Já fazem 14 dias que nós não comemos nada, estamos em jejum. Essa tempestade tremenda, vocês não vão aguentar. Aí pegou o pão que tinha lá, deu graça, começou a comer e todo mundo comeu. 276 homens. Acabaram de comer, foi a última refeição. Jogaram o resto, tudo que tinha de trigo no mar, para ver se escapava. E joga para um lado, joga para o outro. E negócio sério. O Paulo podia dizer, Deus, eu não estou entendendo, eu estou preso, indo para Roma. Cadê o Senhor que é todo poderoso, que disse que me ia guardar? Não, o Paulo não fez isso. O Paulo foi buscando mais a Deus. Aí uma noite ele teve um encontro com o anjo de Deus, que foi lá e falou com ele, Paulo, fica firme. Importa que você seja apresentado ao César. Você vai chegar lá. Tem uma notícia boa para você. Todo mundo está no navio, Deus te deu. Aqui só perde uma pessoa se você quiser. Quando eles viram que não tinha jeito, aí encalharam o navio entre dois mares, a popa, a parte traseira, estava sendo aberta com a força das águas. Os soldados disseram, vão matar os presos todinhos. Porque eles eram responsáveis pela vida de cada preso. Se um fugisse, eles pagariam com a vida. Aí o capitão, querendo salvar Paulo, que via que era um homem de Deus, e disse, não vão fazer isso não. Vamos fazer o seguinte, quem sabe nadar, nade até aquela península lá. Quem não sabe nadar, agarra uma tábua do navio e se lança ao mar. E todo mundo se salvou. Chegando lá, o Paulo está sendo usado por Deus. Você vai ver o porquê que aconteceu isso. Eu já estou aqui agora no livro de Atos, capítulo 27 por 28. Já estou no 28. Quando eles se salvaram. Aí o que ocorreu? Os bárbaros os receberam com muita alegria. Bárbaros receberam esses estrangeiros. Aí fizeram uma fogueira ali, e começaram a esquentar, que estava muito frio, todo mundo molhado. O Paulo foi buscar uns gravetos, uma víbora, cobra venenosa, agarra na mão dele. Morte. Os bárbaros olharam para o outro, rapaz, esse homem é homicida. Escapou do mar, mas a justiça não deixa ele viver. Porque não tinha remédio naquela época para quem era mordido pela víbora. Ia inchar e ia morrer. E ficaram só olhando, o Paulo conversando. Paulo veio com a víbora agarrada aqui, foi no fogo, colocou, e ela não aguentando mais, soltando todo o veneno, ele fez assim, ela caiu. Esse já era. Depois de horas mudaram, esse cara é um Deus, não acontece nada com ele. Escapou do mar, escapa da víbora, nunca vimos isso. Aí ele foi visitar o principal da ilha, porque foram muito gentis com ele, chamado Públio. E está ligado em Deus. Está fazendo os exercícios espirituais. Chegando lá, conversa vai, conversa vem. Coitado do meu pai. Meu pai está com a disenteria muito forte e febre alta. Paulo, deixa eu orar por ele vai ficar bom. Falou de Jesus, orou e o homem ficou bom. O que ocorreu? Todos os habitantes da ilha vieram, aquela multidão, para Paulo orar. E não teve um que não foi curado. Paulo precisava estar na ilha de Malta. Aquilo era um lugar perdido do mundo, ele nunca iria lá, nunca o missionário foi. O Paulo foi levado com todas as circunstâncias. Você está passando por alguma situação, Deus tem um propósito. Se agarra com Deus, você vai vencer. Mas tem que abrir o coração, tem que buscar, não pode só vir na igreja. Venha na igreja, você deve escolher aquele dia que é o seu dia, aquele dia chove ou faz sol, calor ou frio de neve. Venha, porque naquele dia nós já nos preparamos e Deus já colocou a palavra para dar para você. Cada culto é diferente do outro. O bom é você ser fiel naquele culto, para você vamos dizer que é uma vez por semana, é 2 vezes. Eu vou porque é aquele dia que eu tenho que estar lá. Aí Deus vai crescendo você vai se agigantando e você vai vencer em nome de Jesus. O Paulo foi o pregador de maior sucesso, que todo mundo da ilha veio o Paulo ensinar a palavra de Deus. Sabe quanto eles ficaram lá? 3 meses.
Podia ficar a vida toda, que ninguém parava lá. Mas Deus mandou um navio 3 meses depois. Aí compraram a passagem, os soldados levaram todos os presos, e o Paulo tinha que ser apresentado ao César. Não reclamou de nada, foi firme, não reclame. Só tem feijão com farinha para comer, coma e dê graças a Deus. Você tem que estar morando no lugar, Deus, obrigado, que aqui é um palacete que o Senhor me deu. O dia que eu melhorar um pouquinho, o Senhor vai me dar outra coisa melhor.